Sejam bem-vindos a mais uma aula daqui de biologia e hoje a gente vai fazer um simulado sobre genética, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou a professora Raquel Cardoso de biologia. Hoje a gente vai trabalhar então com 10 questões sobre genética. Todas as questões foram tiradas do Enem de anos anteriores. Pode chegar para cá que a gente vai fazer esse simulado maravilhoso para você tirar suas dúvidas e ver um pouco mais de como as questões são cobradas. Bom, antes de mais nada, a gente vai iniciar aqui com alguns conceitos básicos de genética para refrescar a sua memória. Então, o primeiro conceito aqui o meu DNA e o meu RNA, que são ácidos nucleicos. Claro que o DNA e o RNA são diferentes, porque o meu DNA ele tem uma estrutura de dupla hélice, ou seja, ele tem duas fitas enroladas, né? E o meu DNA é o meu material genético que está lá no núcleo. O meu RNA ele é apenas uma fita e a função principal dele é formar proteínas e carregar informações do núcleo até outras organelas. A gente tem o genoma, que são um conjunto de cromossomos, né? E esse conjunto de cromossomos, eles vão se especializar no gene. O gene é a menor parte de um DNA, tá certo? Passando disso, a gente tem os genes alelos, que são aqueles genes que carregam as mesmas informações, ou que são aqueles genes que estão no mesmo locus. O locus é o mesmo local, ou seja, o mesmo fragmento de DNA, tá certo? A gente tem também haploide e diploide, que servem para se referir à quantidade de número de cromossomos da célula. Uma célula normal, ela é diploide, ela tem 46 cromossomos. Agora, as células germinativas, como o espermatozoide, o óvulo, ela tem apenas metade desse número, então tem apenas 23 cromossomos. A gente tem os conceitos de homozigoto e heterozigoto. Homozigotos são quando possuímos genes iguais. A gente lembra aí das aulas de genética, de azão, azinho, azinho. E o heterozigoto é quando a gente possui genótipos com genes diferentes. Então pode ser azão, azinho, desão, desinho. E aí a gente avança mais um pouquinho, temos genótipo e fenótipo, um condiz a característica, o genótipo, de como a gente escreve, representa esse gene, e o fenótipo é tudo aquilo que a gente vê, ou seja, são as características do gene que dá pra gente enxergar, tá ok? A gente tem também os conceitos de dominância, que é quando o gene se sobressai ao outro. A gente tem o conceito de recessividade, que é quando o gene tem uma característica, vamos dizer assim, mais baixa do que outro gene, então ele é recessivo. A gente tem um conceito de codominância, são quando dois genes atuam, os dois predominando ali, os dois expressando essa mesma característica. Bom, esses são os conceitos básicos de genética, só para refrescar sua memória, porque a gente vai precisar utilizá-los nas questões, né? Então, eu espero que a partir de agora você esteja pronto, porque vamos iniciar o nosso simulado. Bom, vamos então para a nossa primeira pergunta. Bom, nossa primeira pergunta diz assim: a deficiência da lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária que está associada a um gene do cromossomo 10. Os pacientes podem não saber que são portadores desse gene até o nascimento do seu primeiro filho afetado. Quando ambos os genitores, ou seja, pai e mãe, são portadores, existe uma chance em 4, ou seja, a chance de 4 vezes, né, o filho, ou seja, o bebê, nascer com essa doença. E aí vem a pergunta de fato. A doença é uma característica hereditária, dominante, recessiva, codominante, poligênico e polialélico. Bom, antes da gente responder essa questão, a gente precisa saber o que é essa doença. Bom, a lipase ácida, pessoal, ela é uma doença que está relacionada ao armazenamento de lisossomo. Então, assim, lá no meu metabolismo, eu vou precisar fazer a cataliposação do éster do colesterol. Então, quando os meus lisossomos não conseguem fazer a degradação do éster do colesterol, eu tenho essa doença chamada lipase ácida, porque isso vai me causar uma série de outras doenças. Pode causar cirrose, pode causar asteroclestia prematura em crianças e pode causar até asteroclestia em adultos, pessoal.
E quando os dois pais, os dois progenitores, carregam esse gene, sim, realmente tem a chance da criança nascer com essa doença. Para quem respondeu que essa doença é de caráter recessivo, acertou. Essa doença é de caráter recessivo, ou seja, é o nosso letra A. Bom, avançando mais um pouco, vamos para a nossa segunda questão, que foi retirada do Enem de 2016. Tem um pouco mais de tempo, mas ainda é bastante interessante. E diz assim: em um hospital, acidentalmente, uma funcionária ficou exposta à quantidade de radiação que foi liberada por um aparelho de raio-x em funcionamento lá no hospital. Posteriormente, ou seja, depois de um tempo, essa funcionária ela engravidou e o seu filho nasceu com uma grave anemia. Foi verificado que a criança apresentava a radiação devido a doença da radiação devido à exposição que a mãe teve anteriormente. Bom, e aí vem a pergunta de fato, né? O que justifica, nesse caso, o aparecimento da anemia na criança? Bom, pessoal, e aí, o que vocês me dizem? Será que a letra A célula uvo sofreu alteração genética? Bom, então a letra A diz assim: a célula uva sofreu uma alteração genética. A letra B são: as células somáticas da mãe sofreram mutação. A letra C nos diz que a célula gamética materna que foi fecundada tinha sofrido uma mutação. A letra D diz que as hemácias da mãe que foram transmitidas a crianças não eram normais. E a letra E nos diz que as células hematopoéticas sofreram alterações no número de cromossomos. A resposta dessa questão, da questão de número 2, é a letra C, ou seja, a célula gamética materna que foi fecundada tinha sofrido uma mutação. Porque a questão não diz assim, posteriormente, não diz que ela já estava grávida, diz que posteriormente ela engravidou e o filho nasceu com uma grave anemia. Então, as células gaméticas, os óvulos delas que estavam sendo formados ali no ovário dela, né, que estava ali para ser liberado para fecundação, sofreu uma mutação devido à radiação. Então, a resposta da questão de número 2 é letra C, de casa. Se você acertou, se você ficou com dúvida, pode comentar aqui embaixo que depois a professora vai ler, tá certo? Bom, avançando um pouco mais, vamos para a questão de número 3. Uma jovem, essa questão também é do Enem de 2016, uma jovem suspeitava que não é o filho biológico de seus pais, ou seja, um rapaz suspeitava que ele não era o filho biológico de seus pais. E descobriu isso depois de um exame de sangue, né? Porque seu tipo de sangue era ORH negativo e o tipo de sangue da mãe dele era BRH positivo e o do pai era ARH negativo. E aí vem a pergunta: a condição genótipa que possibilita que ele realmente seja filho biológico dos pais é: letra A, pai e mãe sejam heterozigotos para o sistema sanguíneo ABO e para o fator RH. Letra B, pai e mãe sejam heterozigotos para o sistema BO e homozigotos para o RH. Letra C, o pai seja homozigoto para suas características e a mãe heterozigota para suas características. Letra D, o pai seja homozigoto para as duas características e a mãe heterozigota para o sistema A ou B e homozigota para o fator RH. Letra E, o pai seja RH homozigoto para o sistema OB e heterozigoto para o fator RH. E a mãe seja homozigota para as duas características. Bom, antes de mais nada, a gente tem que pensar assim para resolver essa questão. A criança, ou seja, o filho, né, o jovem, ele tem o tipo sanguíneo O do RH negativo. A mãe é RH positivo e o pai também é sangue A, RH positivo. E aí, o que aconteceu provavelmente? A mãe e o pai deles, eles eram heterozigotos, ou seja, os genes dele, eles carregavam a informação contida, que a gente chama de izinho, né? Então, provavelmente a mãe era Bzão izinho e o pai era Zão izinho. E por isso, geneticamente, a gente teve o fenótipo de dois izinhos, que é o genótipo que expressa o gene do tipo sanguíneo O. Então, a resposta dessa questão é a letra A. Para quem marcou a letra A, tá certíssimo. Bom,
Vamos então para a nossa quarta questão, foi tirada do Enem de 2017, que diz assim: uma mulher deu à luz ao seu primeiro filho e após os partos, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação do seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O positivo, então imediatamente a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que o sangue da mãe era tipo sanguíneo O negativo, né? Ela não tinha o fator RH. E aí vem a pergunta: qual a função dessa solução de anticorpos? Letra A, modificar o fator RH do filho. Letra B, destruir as células sanguíneas do bebê. Letra C, formar uma memória imunológica na mãe. Letra D, neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe. Letra E, promover a alteração do tipo sanguíneo materno. Bom, pessoal, essa questão nos diz sobre a eritoblastose fetal, quando a mãe ela é RH positivo, mas o filho ele é RH negativo. E a gente sabe que há trocas de células sanguíneas entre a mãe e o bebê, então as células sanguíneas do bebê percorrem o sangue da mãe. E se a mãe ela é RH negativo, RH positivo, RH negativo e a criança é RH positivo, a mãe, ao entrar em contato com esse fator RH, ela vai começar a produzir anticorpos para neutralizar essas células. Após o nascimento do primeiro bebê, vai estar tudo bem. O problema, essa doença só vai ocorrer na segunda gravidez, se novamente o filho dela for RH positivo. Por quê? Porque o corpo da mãe já vai ter produzido anticorpos, já vão ter produzido células que ataquem essa mesma célula do bebê. Então, logo depois do nascimento, fazem a antipária sanguínea do bebê. E se o sangue do bebê for RH negativo e da mãe for RH positivo, ela tem esse soro, né, anti-RH, que tem a função de, vamos dizer que tem a função de neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe, tá certo? Então, a resposta dessa questão é letra D de dado, pessoal. Quem acertou pode comentar aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, também comenta aqui embaixo, que a professora vai ler depois. Avançando um pouco mais, vamos para o Enem de 2017. E essa questão diz assim: um geneticista observou que em determinada plantação era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura, né? Ao mesmo tempo, ele percebeu também que tinha uma erva daninha que crescia junto com essas plantas, que não eram destruídas assim por essas pragas. E aí, a partir de técnicas de manipulação genética em laboratório, esse geneticista ele pegou o gene de resistência às pragas da erva daninha e inseriu nas plantas. E aí vem a pergunta: do ponto de vista da biotecnologia, como é que essa planta vai ser classificada, né? Ela vai ser classificada como um clone, como uma híbrida, como uma mutante, como uma dominante, como uma transgênica. Essa questão é muito fácil do Enem. A resposta dessa questão realmente é a letra E, porque quando eu altero a sequência de DNA de uma planta, de um ser, eu caracterizo ele como transgênico, tá certo? Então, quem marcou essa letra, quinto letra E, está certíssimo. Bom, vamos avançar então aqui, né? E vamos para a nossa questão de número 6. Estamos chegando aí na reta final. Essa questão de número 6 foi do Enem Digital, olha só que legal, e foi do ano de 2020. Diz assim: fenômenos epigenéticos levam à modificação do DNA e das histonas, que influenciam o remodelamento da cromatina e, consequentemente, a disponibilização ou não dos genes para transcrição. E aí vem a pergunta: esses fenômenos atuam na letra A, regulação da expressão gênica. Letra B, alteração nas sequências das bases. Letra C, correção de mutações em determinados genes. Letra D, associação dos ribossomos ao RNA mensageiro. E letra E, alteração nas sequências de aminoácidos de histona. Antes de mais nada, você tem que saber sobre fenômenos epigenéticos. Você precisa entender o que é isso. Fenômenos epigenéticos, pessoal, são fenômenos que levam à modificação do DNA e das histonas, como a própria questão já diz. E elas vão influenciar na remodelação da cromatina e, consequentemente, na disponibilização para a transcrição. Então, se eu tenho algo, né, algum fenômeno, alguma coisa que aconteceu, que levou à modificação do meu DNA e das minhas histonas,
e eu não vou conseguir remodelar a minha cromatina, o gene que vai ficar disponível para transcrição, ou seja, para duplicação de DNA, vai ficar um gene, vamos dizer assim, deficiente. E isso vai me empatar na minha transcrição, né? Então, para quem marcou, pessoal, a resposta do número 6, letra E, tá certíssimo. Porque esse fenômeno ele vai atuar na alteração ali da sequência de aminoácidos das histonas, tá certo? Porque para formar o meu DNA, a gente vai precisar primeiro de uma fita de RNA com proteínas associadas, né? E proteínas são aminoácidos juntos. Então, a resposta da letra do sexto é letra E. Bom, avançando um pouco mais, vamos para a nossa questão de número 7 do ano de 2016. Já tem um pouquinho mais de tempo, mas é bastante interessante. E diz assim: o Brasil possui um grande número de espécies distintas entre os animais e vegetais e micro-organismos envoltos numa imensa complexidade e distribuídos em uma variedade de ecossistemas, né? E aí vem o texto em si da pergunta. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Essa troca de segmentos é determinante para, letra A, produção de indivíduos mais férteis, letra B, transmissão de novas características adquiridas, letra C, recombinação genética para a formação dos gametas, letra D, ocorrência de mutações somáticas nos descendentes, e letra E, variação do número de cromossomos característicos. A questão está me falando que o Brasil tem uma biodiversidade muito grande, e aí vem a parte falando sobre a variabilidade genética, que nos diz sobre a permuta genética, né? A troca das cromátides irmãs, que a gente geralmente costuma entender e aprender como crossing over. E aí ele pergunta: a troca desses segmentos é determinante para qual área, assim, para qual fenômeno que ocorre na genética? E aí a troca desses segmentos ela é bem determinante para a recombinação genética na formação dos gametas. Então é letra C. Porque se eu tenho uma alta variabilidade de gametas, ou seja, vários gametas com várias características diferentes, eu aumento minha variabilidade genética, eu aumento a minha chance de produzir mais indivíduos variáveis, de produzir mais indivíduos. E se eu consigo produzir mais indivíduos, eu consigo expandir a minha espécie. Então, a resposta dessa questão é letra C. Quem marcou letra C, pode escrever aqui embaixo que a professora vai ler depois. E eu quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida nessa questão. Porque variabilidade genética é uma coisa muito cobrada para o Enem. Assim como biotecnologia, a genética em si também é bastante cobrada no Enem. E, bom, eu fico por aqui porque o nosso simulado terminou. E eu espero que o seu gabarito seja 7 de 7. Para você sair daqui... para você sair daqui arrasando, pessoal. Então, professora, manda um beijo, eu fico aqui e até a próxima aula. Tchauzinho!